Meu nome é Arthur Guerra, eu sou psiquiatra e sou coordenador do programa Redenção da Prefeitura Municipal aqui de São Paulo. Eu tenho a satisfação de fazer essa live no dia de hoje, dia 26 de junho de 2021, na comemoração do Dia Mundial de Combate às Drogas. E eu tenho também a satisfação de ter como convidado aqui o meu colega psiquiatra, Dartil Xavier Silveira, que eu conheço há muitos anos e tenho muito respeito pelo seu trabalho, Dartil. A ideia aqui é nós discutirmos sobre o cenário mundial do assunto álcool e drogas e também o envolvimento do município de São Paulo. Dartil, obrigado pela sua participação na nossa live aqui. Eu que agradeço, Arthur. É um prazer estar com você novamente, depois de tantos anos que a gente sempre se reencontra nessas ocasiões e sempre são encontros muito frutíferos e estimulantes, uma oportunidade única da gente poder debater esses temas tão delicados do nosso tempo, né? Dartil, você também é médico psiquiatra, você é professor do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, você foi consultor do Ministério da Saúde e da Secretaria Nacional de Drogas, a antiga SENAD, quando ligada ainda ao Ministério da Justiça, e membro da American Psychiatry Association, também membro da International Association for Analytical Psychology, além de pesquisador colaborador da University of California, UCLA. Eu também gostaria de agradecer aqui a participação do nosso intérprete de Libras, Ezequiel. Obrigado, Ezequiel, pela sua presença conosco, que vai poder ajudar bastante. O tema deste ano, no Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, chamado Compartilhe Fatos sobre Drogas, salve vidas, visa combater a desinformação e promover o compartilhamento de informações sobre drogas, desde riscos à saúde e soluções para enfrentar o problema mundial das drogas, até prevenção, tratamento e cuidados baseados em evidência. O Relatório Mundial sobre Drogas, 2020, divulgado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, a UNODC, mostra que cerca de 269 milhões de pessoas usam drogas no mundo em 2018. Desculpa, 269 milhões de pessoas usaram drogas no mundo em 2018, aumento de 30% em comparação com 2009. Dartil, como você tem sentido o impacto da pandemia no consumo de álcool e outras drogas? Então, Arthur, a gente tem esses dados aí impressionantes de aumento de 30% em 2018. A gente sabe que, a partir dessa pandemia, esse aumento foi maior ainda, né? A gente percebe, tem dados de vários países do mundo, sobretudo da América do Norte e da Europa, mostrando que houve um aumento no uso tanto de álcool quanto de outras drogas da ordem de 40% a 50%. E a gente, você como profissional da área, assim como eu, a gente percebe isso na prática, o quanto que os usuários estão consumindo mais, estão preocupados e muitas vezes estão entrando em padrões de uso perigosos de consumo que podem levar à dependência ou a outro tipo de danos, né? Então, é uma situação mundial muito preocupante. Dartil, você tem visto durante a pandemia uma mudança no padrão do consumo de álcool? Quer dizer, pessoas que, por exemplo, bebiam só no final de semana, também começaram a beber todo dia à noite. Ou pessoas que bebiam todo dia um drink, uma taça de vinho à noite, começaram a beber também durante o dia. Isso talvez não fosse, Dartil, ainda um quadro de dependência, mas um quadro de, talvez, preocupação sobre o que vai acontecer nesse futuro em relação ao padrão de gestão de álcool. Você vê dessa forma também, Dartil? Eu vejo, porque a gente sabe o quanto que
tanto a preocupação com a pandemia, a incerteza quanto à evolução dessa infecção pelo Covid, quanto à imposição, à necessidade de lockdown, das pessoas se isolarem, diminuir os contatos sociais, são fatores que estão, vamos dizer assim, bagunçando muito a vida de todo mundo. E as pessoas acabam se sentindo muito frustradas, muito insatisfeitas. E uma das formas de lidar com essa insatisfação é aumentar o consumo do álcool, e é isso que tem sido observado, né? Alguns estudos mostram que isso tem sido mais frequente entre mulheres, mais frequente entre casais que têm filhos pequenos, que estariam mais vulneráveis a esse tipo de aumento, né? E isso está muito diretamente relacionado ao isolamento social e a toda essa ansiedade relacionada à própria situação, a não saber bem o que esperar, quando isso vai terminar, quando a gente vai ter a nossa vida de volta, né? Dartil, eu ouvi uma história interessante, que nós temos 4 certezas em relação ao momento que nós estamos vivendo, né? Já que você colocou essa posição de quando que nós vamos terminar isso. Nós temos uma certeza de que hoje, dia 26 de junho, nós não sabemos exatamente quando que vai terminar. Algo que possa acabar em 2021, talvez 2022. Alguns colegas projetam para 2023. Quer dizer, mesmo todo mundo vacinado, vão vir novas cepas, então os cuidados são necessários, né? O segundo ponto que nós temos certeza é que esse vírus ele é maldoso, esse vírus é perigoso. Esse vírus ele mata as pessoas, né? Não é uma simples gripe, digamos assim, né? Uma coisa preocupante em termos de saúde pública. Terceira certeza, Dartil, que as ações que previnem a multiplicação do vírus, quais sejam uso de máscaras, lavar as mãos, isolamento e, especialmente, vacinação, são ações importantes que impedem que o vírus seja mais grave ainda, né? E quarto ponto, que é uma certeza, saúde mental foi um dos temas muito impactados durante esse vírus, né? Saúde mental, nós estamos falando de álcool, evidentemente, de drogas, esse é o tema da nossa live, mas no dia de hoje a gente não poderia deixar de abordar ou tangenciar isso daí. Quer dizer, além de álcool e drogas, você tem visto, Dartil, os problemas ligados a outros temas ligados à saúde mental, à qualidade de vida, problemas do sono. Como é que você tem visto isso, além de álcool e drogas, durante a pandemia? Eu acho que essa sua colocação ela é muito pertinente, Arthur. Por quê? Porque quando a gente fala em problemas relacionados ao uso de álcool ou outras drogas, esses problemas, em geral, aparecem quando tem alguma questão de saúde mental associada, né? É muito frequente que a concomitância de outro problema psíquico vai ser o desencadeante de um uso abusivo e de uma dependência. E, curiosamente, você está falando nisso, eu não só observo isso entre os meus pares, entre as minhas pessoas que eu conheço, do meu relacionamento social, como entre os meus pacientes. E a gente fez um estudo na Universidade Federal de São Paulo sobre a prevalência disso. Os resultados não são muito diferentes dos outros estudos internacionais, né? Mas são muito impressionantes, né? As taxas de ansiedade e depressão na população geral entre 35% e 40%. Estresse chega a 45%, ou seja, quase metade da população afetada por estresse. E esses quadros de depressão, de ansiedade e de estresse são situações de risco para você, para tentar manejar ou diminuir esse desconforto, começar a usar excessivamente substâncias psicoativas, sobretudo o álcool, né? Dartil, uma das populações muito afetadas, você já colocou isso alguns minutos atrás, mas eu queria voltar, tanto na pandemia, na saúde mental da pandemia, como também em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, são as mulheres.
Eu tenho visto que as mulheres têm um desafio complicado, difícil, né? Porque muitas delas, ainda que tenham algum parceiro ou parceira, que possam auxiliar, por exemplo, na educação dos filhos, cabe a elas, muitas vezes, tomar rédeas e condutas em relação à educação, à saúde, num ambiente de trabalho bastante competitivo, com essa loucura que tem que as pessoas precisam ficar magras, bonitas, elegantes, essa imposição feita pela mídia dessa forma, e muitas delas acabam ficando tensas, deprimidas, ansiosas. Algumas delas acabam usando o álcool como se fosse uma muleta para dar uma relaxada, porque não deve ser fácil ser mulher, mais ainda nos dias de hoje, com tantos desafios complementares. Então, mulheres acabam sendo uma preocupação grande em termos de saúde pública. Você vê dessa forma, Dartil? Vejo, acho que você toca num problema que é enorme para as mulheres, né? Que com toda essa mudança na cultura, toda a emancipação feminina que começa lá na metade do século passado, mas que agora as mulheres estão efetivamente muito mais participantes, presentes e muitas vezes à frente dos movimentos, das lideranças, só fica esse acúmulo de papéis, né? E com essa carga de exigência para cima delas, né? Isso juntando com o fato da maior vulnerabilidade das mulheres, por exemplo, com relação ao álcool, né? As mulheres são mais suscetíveis, os homens são mais resistentes. Isso é um fator agravante que vulnerabiliza ainda mais as mulheres para virem a desenvolver problemas decorrentes do consumo de álcool, né? Você bem sabe disso. Também em relação às drogas, Dartil, porque algumas drogas, por exemplo, especialmente anfetaminas, que às vezes estão ligadas aí à diminuição do apetite, eu tenho duas drogas que eu fico muito preocupado, sabe? Uma delas é uma droga que é um indutor do sono, o sal chama Zolpidem. Eu não tenho nada contra esse remédio, mas eu tenho contra o uso abusivo que é feito também por mulheres. E drogas que deixam a pessoa um pouco mais agitada, no grupo das ritalinas, né? Assim, no grupo ou das anfetaminas, mesmo que as pessoas ficam mais... Tem o objetivo de diminuir o apetite e poder, entre aspas, trabalhar melhor. Então, não só com álcool, mas também, quando o assunto entra em mulheres, o tema drogas, você fica preocupado, Dartil? Você também tem essa mesma ansiedade, digamos, que eu tenho? Fico sim. Foi bom você tocar nesse assunto. Eu tenho percebido muito isso no meu consultório. Pessoas me procurando porque se tornaram dependentes dessas drogas Z, que eles chamam, né? Você mencionou o Zolpidem, é uma delas, né? Porque as pessoas acham que é uma droga mais segura, que tem menos risco de dar dependência. Não é verdade, é uma droga que tem um potencial de dependência muito grande. A gente chega a ver pessoas tomando 10... Tive um caso de uma pessoa que tomava 20 comprimidos à noite, né, que é uma dose, habitualmente seria até letal uma dose dessa, mas as pessoas vão aumentando a quantidade e elas não conseguem dormir, mesmo tomando essas quantidades brutais. Então, não é uma substância tão tranquila como as pessoas pensam. É algo que oferece risco e é bastante difícil o manejo desses pacientes para a gente tirá-los dessa dependência desses indutores de sono, né? E tem a ver com esse sistema que você estava mencionando, dessa sociedade tão exigente, que você é obrigado a produzir, mas você precisa dormir. Se você não dormir, você não vai estar bem no dia seguinte, mas no dia seguinte você está um pouco sonado, então você daí entra com um estimulante do tipo Ritalina. Então, ou seja, é como se você vivesse através de um manejo químico do seu comportamento. Isso é uma coisa muito errada, né? É uma coisa que não dá certo, né?
E a gente não pode ficar em função de uma cobrança, agora eu preciso dormir, agora eu preciso acordar, agora eu preciso estar atento, eu preciso produzir mais. Isso não pode ser algo quimicamente obtido, tem que ser algo natural dentro de uma higiene de vida adequada, de uma adequação, padrões de vida saudáveis, né? Você é uma pessoa que fala sempre muito da questão do esporte. Eu acho que o esporte é uma ferramenta muito útil nesse sentido, de normalizar a alimentação adequada, horas de sono adequadas, e para você não ficar refém dessa cobrança que é constante. Olha, tem que produzir mais. Não, agora você tem filho doente, e a mulher tem que lidar com os problemas familiares. Ou seja, é um montante de coisas que se acumulam e que deixam a pessoa completamente desorganizada. A entrada dessas drogas, ela tem que ser muito bem supervisionada por um médico. Não pode entrar nesse esquema, como a gente vem observando, de automedicação, né? As pessoas não podem ficar tomando isso. Isso não dá certo. Atil, quando nós vamos para um outro grupo também bastante vulnerável em relação ao tema drogas e também álcool, que são os adolescentes, existe uma preocupação, né? E eu sei que você é uma pessoa que lida com esse tema até com maior frequência do que eu. Eu lido, mas eu sei que você tem uma habilidade nesse sentido. Como é que você tem visto, numa fotografia geral, vamos dividir em álcool, em drogas também, porque como nós fizemos com as mulheres, acho que foi muito interessante, muito didático para o nosso público, no Dia Mundial de Combate às Drogas, que é o dia de hoje. Como é que você tem visto adolescentes com o que eles chamam de batismo, o primeiro contato com álcool, mesmo em épocas que não tem a presença na escola, e também o uso de drogas nesse momento que nós estamos passando? Datil, por favor. Olha, o que eu tenho observado que os adolescentes estão sofrendo muito com essa pandemia e com tudo que restou dessa possibilidade de sociabilização deles, que é muito limitada, né? Ou seja, existe um isolamento imposto, um isolamento necessário. Isso vai, claro, dificultar muito essa troca que os adolescentes têm entre os seus pares, né? Porque, na verdade, uma criança, para se tornar adulta, ela precisa passar pela adolescência, que é um momento onde ela vai, vamos dizer assim, sair dos referenciais de pai e mãe e vai conhecer o vizinho, conhecer o amigo, conhecer uma outra família, conhecer uma outra maneira de pensar, né? É assim que a criança se torna adulta, através dessa sociabilização da adolescência. E agora isso está prejudicado. Como ela vai fazer isso, né? A gente tem os recursos audiovisuais para facilitar os contatos, mas isso não substitui a vivência de convivência diária, de trocas intensas entre os seus pares, entre as pessoas da sua faixa etária, né? E é claro que a gente vê isso repercutir também na saúde mental dos adolescentes. Os adolescentes também estão ou deprimidos, ou, sobretudo, muito ansiosos, muito estressados, né? E tem indícios de que realmente existe essa questão do consumo de drogas também aumentado, né? A questão das faladas também cria outros problemas na relação entre pais e filhos, né? Primeiro, porque o adolescente, que muitas vezes a transgressão é até esperada na adolescência, mas como é que você vai transgredir na frente do seu pai e da sua mãe, né? É uma situação bastante peculiar. Um outro problema que tem sido muito levantado é os pais que se percebem abusando de álcool, usando excessivamente o álcool, e isso acaba sendo um modelo negativo para os seus filhos adolescentes, que estão ali na mesma casa, né? Os filhos estão vendo isso acontecer com os pais, né? Tanto de álcool quanto de calmantes, a gente vê essa tendência, esse consumo. E os pais estão tendo que lidar com essa situação também, de que raio de modelo que eu estou dando para o meu filho? Eu não estou conseguindo controlar minha ansiedade, eu estou usando mais álcool do que eu deveria, e eu estou sendo um mau modelo para o meu filho, né? Então, isso é uma questão também que está se impondo nesse momento, né? Muito, muito bacana, muito bacana. Datil, eu quero aproveitar aqui a oportunidade para mergulhar em alguns assuntos. Nós temos o nosso tempo limitado, mas nesse Dia Internacional nós precisamos
fazer algum esforço nesse sentido. Deixa eu perguntar duas coisas, Dartil. Você tem uma vivência, uma experiência bacana aí com a psicologia analítica. Há casamento ou há alguma relação entre uso de drogas? Como é que você... eu sei que você poderia fazer um seminário, um livro, uma tese em cima disso, mas psicologia analítica, que é a sua base psicoterápica, se eu não estiver enganado, com o uso de drogas. Existe alguma correlação ou é um pouco difícil? A minha formação foi mais psicanalítica, freudiana. Quando eu vou para o assunto drogas, é muito complexo. Como é que você vê essa correlação entre os dois saberes, digamos assim? Eu sinto que essa correlação existe, mas também é difícil. Você mencionou a psicanálise, né? A psicologia analítica é a psicanálise do Jung, né? É só uma maneira diferente de entender o funcionamento psíquico, né? De como o indivíduo se desenvolve, de como ele se operacionaliza em termos psíquicos, psicológicos, mentais. E é claro que esse referencial da psicologia analítica junguiana me ajuda muito a compreender o ser humano, mas eu não consigo fazer uma ponte direta também. Às vezes a coisa não fica tão fácil de entender. Mesmo porque o Jung foi uma pessoa que se dedicou muito pouco a essa área de álcool e drogas, né? Tem os neo-jungianos, que alguns se aventuraram nesse campo, mas não é uma questão direta. Mas o que eu acho que a psicologia analítica me traz de ajuda é... A psicologia analítica entende o desenvolvimento do ser humano desde o início da vida até o final da vida, que eles chamam até de processo de individuação. E quando existe um problema no desenvolvimento daquela personalidade, é a hora que esse indivíduo pode, vamos dizer assim, usar um termo mais comum, derrapar. E essa derrapagem pode ter a ver com a questão de abusar de álcool, de abusar de drogas. Então, é algo que precisa ser entendido dentro de um contexto mais amplo daquela personalidade, do desenvolvimento da personalidade, né? E não simplesmente como se fosse algo que vem de fora para dentro, me oferecendo droga, eu virei um drogado. Não é uma coisa assim tão direta, né? A maior prova disso é que a grande maioria dos usuários não caminha para a dependência, né? Então, a nossa pergunta é por que uma minoria caminha e se dá muito mal e se destrói através da dependência, né? Pergunta interessante. E aí cai numa outra pergunta que eu queria fazer daqui a alguns minutos, mas eu vou fazer já, que é o seguinte. Quando nós projetamos essa live, e evidentemente passou para alguns colegas, né, que trabalham comigo, eles falam, opa, mas vocês vão discutir o quê? Porque dá a impressão que um de vocês é muito favorável à abstinência como uma coluna vertebral do tratamento, enquanto que o outro colega é muito favorável à redução de danos, né? Vocês vão brigar? Eu falei, não, a gente não vai brigar, mas a ideia não é... A ideia é a gente poder, nesse dia, discutir diferentes visões, né? Não são as visões absolutamente idênticas aqui. Eu sei que há um respeito por você e por mim, então podemos superar essa introdução. O que você vê de positivo, Dartil, no modelo da abstinência? Depois eu vou ter que falar o que eu vejo de positivo também no modelo da redução de danos, porque senão seria injusto, né? Seria uma coisa não amistosa, eu acho aí. Então, Arthur, eu acho muito importante isso. A gente nunca brigou, a gente se conhece há mais de 30 anos, não é agora que a gente vai brigar, né? A gente já teve muitas chances de discordar e a gente, na maioria das vezes, mais concorda do que discorda. Isso sempre tem sido a nossa tônica, né? Mas ainda que a gente discorde, não teria problema nenhum, né? Eu acho que a ciência é feita de debate, desse tipo de construção feita a partir dessas posições diferentes, antagônicas. Mas o que eu acho que é central, e que esse é um falso dilema, a abstinência ou redução de danos, é porque uma coisa não se contrapõe à outra. Muitas pessoas vêm me procurar dizendo, puxa, mas você defende a redução de danos.
Então, eles imaginam que chega um paciente para mim dependente, que quer parar de usar droga e que eu falaria para o paciente, não precisa parar, você pode diminuir. Isso nunca aconteceu na minha vida, eu nunca falei isso para um paciente. O que existe é o seguinte, existem estudos mostrando que o modelo que preconiza abstinência, que eu sigo, eu sei que ele vai dar certo em aproximadamente 35% das pessoas. O que acontece? 65% dos meus pacientes não vão conseguir ficar abstinentes. Eu vou tentar, não é por causa disso que eu vou deixar de tentar. Agora, a redução de danos, ela entra para esses que não conseguiram se tornar abstinentes. Então, ela entra como um recurso complementar, alternativo ao modelo que foca a abstinência, mas eu nunca deixei de, todas as vezes que chega um paciente à procura de um tratamento para dependência, de propor a abstinência como a primeira, o plano A. Tá? Redução de danos seria plano B. Redução de danos pode entrar como plano A no campo da prevenção, nunca do tratamento. Do tratamento tem que ser sempre um programa alternativo ao que não deu certo ao propor a abstinência. Né? É importante o que você está falando, Dartil, porque eu coordeno um programa sério aqui no município de São Paulo que trabalha com o assunto drogas e eu vou falar, vai ficar registrado, e se eu estiver equivocado, eu vou ter que, em algum momento depois, reformar isso daí. Mas que a primeira opção para muitos pacientes com dependência de drogas, do programa que eu coordeno, é a redução de danos. Não se trata de uma, digamos assim, de uma escolha. Para aquele paciente seria melhor abstinência, ou para aquele seria melhor redução de danos. Eu acho que a primeira opção, de uma forma mais geral, dentro de uma atuação da saúde pública, digamos assim, macro, é a redução de danos. Eu não sei se eu posso estar equivocado. Se eu estiver equivocado, eu vou pagar essa penitência. Eu não sei se as pessoas pensam exatamente como você está falando. Né? Então, acho que é uma coisa bacana, porque a dúvida que eu tenho, então, é a seguinte: será que o conceito de redução de danos, Dartil, mudou no decorrer dos últimos anos, da última década, assim? A redução de danos seria, digamos assim, mais radical no passado, e agora ela tem uma oportunidade de também oferecer abstinência como uma atuação? O que você acha? Eu acho que sim, eu acho que, como eu falei, eu acho que são estratégias complementares, né? Por exemplo, retomando a questão da epidemia, tem um trabalho canadense muito interessante que mostrou que no ano de 2020, em plena epidemia de Covid, o número de mortes por overdose durante os 4 primeiros meses da epidemia aumentou 72%. Ou seja, as pessoas morrendo por overdose de drogas. A gente se pergunta por que aumentou. Tem várias possíveis respostas, mas o que eles acham, e uma delas, que é muito importante, é, primeiro, que as pessoas, dentro de um contexto de epidemia, eles passam a consumir drogas de, vamos dizer assim, proveniência desconhecida, e eles acham que estão consumindo um produto que eles compraram, e, na verdade, o acesso é difícil a drogas ilícitas, e eles acabaram comprando uma droga contaminada. E uma outra razão alegada para esse aumento de 72% nos casos de overdose é a dificuldade de acesso ao serviço de redução de danos. Então, para os usuários de droga, existem serviços preventivos de redução de danos, e dentro de uma pandemia como essa da Covid, você não tem acesso a esses serviços, então você fica muito mais vulnerável. Esse é um exemplo que eu acho da redução de danos como um plano A, como você mencionou. Eu acho que esse indivíduo ele deveria ter a possibilidade de poder saber o que ele está consumindo, e ele poder saber como consumir da forma menos prejudicial possível. E isso, de forma nenhuma, é uma apologia do uso de drogas, é uma proteção daquele indivíduo que é um usuário. Você pode até dizer, o ideal seria que ele não fosse,
Pode até estar certo isso, mas o fato é que ele é. E se ele é, o que a gente pode fazer para que ele não morra por causa do uso de drogas, né? Então, a redução de danos se coloca também nesse contexto, né? Darty, é uma pena que nós temos poucos minutos, porque eu teria mais muitas perguntas, mas eu quero fazer mais no mínimo 2 aqui. A gente deveria repetir essa live aqui num outro momento, mas com esse mesmo teor aqui. Darty, a pandemia, ela tem sido difícil para quase todo mundo, num cenário de mais de 500 mil mortes que nós temos hoje, né, em junho de 2021. Entretanto, eu não posso dizer que todo mundo está em altíssimo sofrimento por conta da pandemia, mesmo com o home office, mesmo com limitações, etc. Tal. Eu vou começar a falar por mim um pouquinho só, mas hoje o entrevistado é você, não sou eu, então não adianta eu ficar falando de mim aqui. Só para pandemia, 1 ano e meio, coisa complicada, eu estou chateado? Não posso dizer que estou chateado. Minha qualidade de vida melhorou para muitas coisas, sim, especialmente horário de sono, etc. Tal. Eu ganhei peso. E você sabe que eu faço esporte, e o peso no esporte vai totalmente contra. Então, é uma coisa difícil. Mas o humor, de forma geral, está pior? Não. E o trabalho? O trabalho tem mais trabalho ainda, tem mais projetos, tem mais oportunidades. Então, não é uma coisa que eu fico triste para as pessoas que estão tristes, mas eu não posso falar, olha, eu fiquei muito chateado, muito deprimido durante a pandemia. Mesmo num cenário adverso, como é o que nós estamos enfrentando, existem saídas, digamos, mais otimistas. Ponto. O que eu tinha que falar de mim é... E você? Como é que você ficou, Darty? Ou como que você está na pandemia? Como é que você tem enfrentado esse monte de coisas, oportunidades e fake news e problemas? Como é que você tem respondido a isso? Por favor. Olha, no primeiro momento, eu fiquei muito impactado com essa história. Eu falei, como assim? Eu não vou mais sair de casa? Como assim? Eu não vou poder ir encontrar as pessoas? Eu fiquei bastante chocado. E eu lembro que eu pensava, será que eu consigo ficar 2, 3 meses em lockdown, né? E a gente já está há mais de ano em lockdown. Mas a gente se reinventa. E eu acho que tem um lado positivo disso, né? A primeira coisa, eu tinha muita resistência a atender os pacientes que não fosse presencialmente. E eu percebi, para minha satisfação, que está dando muito certo. Como você falou, tem muito trabalho, eu tenho tido uma procura muito grande, aumentou a procura dos pacientes, e eu acho que dá para fazer um trabalho de muita qualidade atendendo pacientes virtualmente, né? Uma outra coisa que foi surpreendente para mim, que você mencionou também, eu comecei a ter muito mais tempo para mim. Então, eu estou fazendo muito mais pesquisa do que eu fazia. Estou escrevendo artigos científicos. Eu não tinha tempo de escrever artigo científico. Agora estou pesquisando, estou analisando dados, eu estou discutindo com alunos de pós-graduação meus, e está muito estimulante. Ou seja, tem um lado muito criativo de um byproduct, né? De algo que não era esperado e que acabou acontecendo nessa pandemia, né? Eu acho que essa questão a criatividade do ser humano, ela vem em cima da diversidade também, né? Então, eu acho que essas dificuldades acabam funcionando. É lamentável que a gente esteja numa epidemia dessas, mas a gente acaba aproveitando e sendo criativo e podendo, vamos assim, transpor as barreiras e fazendo dessa bagunça uma boa feijoada, vamos dizer assim, né? Em vez de jogar o feijão fora, a gente começa a ter ideias para fazer a feijoada ideal, né? Então, eu acho que é estimulante você ter que transformar a sua vida e fazer ela da forma mais criativa possível, né? Darty, você falou há poucos minutos atrás que nós nos conhecemos há mais de 30 anos. Na verdade, nós nos conhecemos há 42 anos. Desde 79. Era só para não revelar a idade que eu diminuí. Não, é que eu entrei precoce na faculdade de medicina. Eu entrei com 12 anos. Sim. Então, por isso, é só fazer as contas. Nós nos conhecemos assim que nós nos formamos no mesmo ano. Você pela Unifesp e eu pela Faculdade de Medicina do ABC. Darty, você também tocou que o esporte é uma saída, né? Que eu gosto do esporte, ajudo e uso o esporte com os pacientes.
você também tem uma saída não esportiva exatamente, mas ligado ao ambiente musical, artístico. Na pandemia, deu para dedilhar mais, dedilhar, não sei se deu para tocar mais o piano que você sempre teve um amor forte em relação a isso, deu para se aprimorar e a música ajuda no tratamento dos pacientes com dependência de drogas? Então, eu acho que ajuda. Eu trabalho muito isso com os meus pacientes, eu trabalho a questão da arte em geral, né? Eu sempre tive uma ligação muito forte com a arte, minha mãe era artista plástica, e eu sempre convivi muito com a questão de literatura, teatro, e na minha questão pessoal, a música. Eu até cheguei a ensaiar, assim, muito na juventude, o início de uma carreira de concertista, e eu comecei a tocar em público, e foi algo muito estimulante na época. Eu pensei em não ser médico e me tornar um músico na época. Então, eu levei a sério isso. E, de novo, eu sempre mantive a questão da música, agora mais como hobby a vida inteira, mas eu sempre tive pouco tempo para ensaiar. E, de novo, agora com esse isolamento, com esse lockdown, com essa epidemia, eu tenho mais tempo. Então, eu estou tocando muito melhor do que eu tocava. Então, eu acho que isso é algo também que é uma forma de você enfrentar essas dificuldades. E eu trabalho muito de estimular os meus pacientes a também se olharem para essa questão da arte, da sensibilidade, que eu acho que é algo muitas vezes ajuda nesse processo de superar uma dependência química. Olha, eu também pensei em ser um esportista mais profissional. Eu entrei na faculdade de educação física, mas não me deixaram cursar porque naquela época a educação física não era tão importante quanto é hoje, então eu acabei caindo na medicina e estamos aqui hoje. Mas eu estou muito contente com essas escolhas. Dartil, infelizmente nós estamos nos aproximando do final e eu gostaria de agradecer a sua presença. Acho que foi bastante rápida, foi bastante curta a nossa live aqui. Foi combinado que iria ser curtinha mesmo, para poder ser interessante. E eu gostaria de ouvir as suas considerações finais. Que mensagem que você deixa aqui no Dia Mundial de Combate às Drogas, dia 26 de junho de 2021, para que os nossos ouvintes possam levar uma notícia, e especialmente olhando para o futuro, esse futuro desafiador que a pandemia nos traz? Eu acho que, primeiro, que as pessoas precisam, como a gente estava discutindo, né, desenvolver o que elas têm, o melhor de si, novas formas de lidar com as dificuldades, com os problemas que surgem. A questão eu acho que o que se aplica ao álcool, que é uma droga lícita, se aplica às ilícitas também, né? Que a maioria dos usuários consegue usar de uma forma, vamos dizer assim, recreacional e esporádica, mas você está, vamos dizer assim, cutucando a onça com vara curta. Então, se você vai consumir uma substância, não é assim uma coisa banal, não é uma coisa que não ofereça riscos. Existem riscos altíssimos, existem grandes prejuízos de quem perde o controle do seu consumo. Então, é algo a ser feito com muito cuidado, muita prudência. Aí a redução de danos entra como estratégia preventiva. E a gente deve evitar que as pessoas consumam as substâncias para fugir de problemas. Eu acho que essa é a palavra-chave. Se você consegue, por exemplo, consumir bebida alcoólica dentro de um contexto recreacional, moderadamente, você pode consumir bebida alcoólica o resto da vida. Agora, se você começa a consumir álcool ou outra droga qualquer, isso é válido também, para fugir de problemas, para lidar com depressão, para lidar com ansiedade, então você está tomando um rumo que não vai dar certo e vai desembocar em dependência seguramente. Eu acho que é por aí que eu daria o alerta. Né? Olha, eu sei que o pessoal da minha equipe vai ficar bravo comigo, mas eu vou fazer uma última pergunta. Eu prometo que vai ser a última, porque depois eles vão cortar, não a nossa live, mas vão tentar cortar a minha cabeça. Dartil, uma pergunta que todo mundo me faz aqui. Quando o Dartil for, pergunta para ele. Quando que você acha, Dartil, que é a hora de que alguém precisa procurar ajuda? Eu sei que é uma decisão difícil, mas qual é o limite? Quando que a pessoa fala assim, puxa, tem alguma coisa que não vai bem, eu preciso da ajuda de alguém, de algum profissional, não precisa ser médico exatamente, mas quais são os sintomas, os sinais, ou alguma coisa assim, alguma dica que a pessoa que está nos ouvindo fala, acho que eu preciso buscar ajuda, hein?
Olha, essa pergunta é muito difícil, Arthur. Acho que essa pergunta dá um livro, dá um seminário, então eu não sei o quanto dá para responder assim tão de pronto. Porque é muito individual. Cada pessoa vai ter uma história de uma relação com a sua droga, seja ela lícita ou ilícita, né? O sinal de alerta mais genérico é quando você está deixando de fazer um uso que se restringe ao uso recreacional. Quando você está usando, por exemplo, álcool não é remédio. Se você está usando álcool para dar sono, muitas pessoas fazem isso com maconha também. Eu uso maconha só para dormir. Maconha não foi feita como remédio para dormir. Então, não vai dar certo usar maconha para dormir. Ou álcool porque você está muito ansioso, o seu chefe está te pressionando muito, você está com muitos problemas na vida, então deixa eu tomar uma bebida para relaxar. Esse é vamos dizer assim, é algo muito delicado. Não é bom uso do álcool, tá? Bom uso do álcool é você conseguir, por exemplo, tomar 1, 2 taças de vinho numa refeição, numa celebração, num contexto recreacional mesmo, né? Ou seja, você não tirar do álcool essa característica dele, que pode ser muito criativa, muito produtiva, e torná-lo um remédio contra a ansiedade, contra a depressão, contra o estresse, contra a frustração, contra a insônia. É aí que reside o perigo. Bem genericamente, eu sintonizaria assim uma tentativa de responder a sua pergunta. Obrigado, você conseguiu ser bem sintético num assunto realmente tão importante. Dartil, mais uma vez, obrigado pela sua presença, muito bacana. Eu acho que nós entregamos para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes aqui, uma live importante de um tema muito sério no Dia Mundial de Combate às Drogas. Espero poder vê-lo brevemente. Aliás, Dartil, você está convidado já para o segundo semestre para ser um apresentador numa reunião clínica na Faculdade de Medicina. Parece que você já foi convidado e aceitou o convite. Eu gostaria de agradecer a minha equipe. Às vezes a minha equipe fala, não, você não precisa agradecer, mas como qualquer telejornal, que no final aparece os créditos para quem nos auxiliou, olha, eu gostaria de agradecer o Iago Trevisan, a Flávia Rodrigues, a Beatriz Amorim, a Eliana Nogueira, que, na verdade, ela foi a idealizadora desse projeto todo, muito bacana e muito séria, e a nossa coordenadora, Gabriele Dias, também com o nosso supervisor imediato, o secretário Alexis Vargas, que ele é filho, olha que mundo pequeno, Darcio, ele é filho do Nairo. Isso. Ele hoje é o nosso chefe aqui na prefeitura. E um agradecimento especial para o Ezequiel. Ezequiel, mais uma vez, eu falei no comecinho, muito obrigado pela sua dedicação e pelo seu profissionalismo. Meus queridos, muito obrigado, até uma próxima vez. Um abraço a todos. Até já.